Voltamos, e agora nós vamos estudar o profeta Abacuque, talvez o mais resoluto dos profetas menores, talvez o mais resoluto dos profetas, o que questiona a Deus, o que se levanta inconformado com a destruição de Judá pelo povo caldeu, pelo povo babilônico. Vamos à matéria. Venha comigo, vamos aprender muito com esse profeta. Quem era Abacuque? Muito pouco ou quase nada se sabe sobre esse profeta. Ele não indica rei, ao menos, e nem ao menos um local onde ele habitasse. O profeta Abacuque, né? Abacuque 3:1, nome que tem o significado de abraço, certo? E na última aula eu vou dar um resumo sobre a sequência dos nomes. Não oferece nenhum outro dado além da seca da sua pessoa e de sua família. Correto? Seu nome não aparece em outro lugar das Escrituras, a não ser em Romanos, pela passagem famosa que levou o apóstolo Paulo. Ao contrário de outros profetas, Abacuque não data a profecia mediante a referências de reis ou profetas contemporâneos, ele não faz nenhuma alusão histórica dentro da linha de tempo. Porém, como ele usa o fato que os caldeus, Abacuque 1:6, estão marchando, certo? E vão exercer, é um instrumento de juízo de Deus contra Judá, sugere que o período seja da invasão da Babilônia, ou que a Babilônia já era uma potência mundial. Então, ele estava antevendo o que a Babilônia poderia e iria fazer com Judá, ok? A invasão de Judá é eminente, 608, 598 a.C., Nabucodonosor, tá? Ele é muito citado por Daniel e na corte, principalmente dele, quando Daniel serve, já havia derrotado os egípcios na batalha famosa de Carquemes e na volta, certo? Aliás, ele derrota os egípcios na batalha de Carquemes. Diferente da maioria dos outros profetas, Abacuque não profetiza a desviada Judá, ele não fala ao povo desviado, mas escreve ao remanescente que está piedoso, que compreende os caminhos de Deus no tocante à nação pecaminosa e o seu castigo iminente. Então, é com esses que Abacuque fala. Abacuque, após haver considerado o intrigante problema de os caldeus, uma nação deplorável, ímpia, entendeu? Ser usados por Deus para destruir, tragar o seu povo em juízo. Garante aos fiéis que Deus lidará com a iniquidade no tempo determinado. Entre mentes, o justo viverá pela fé. O que isso quer dizer? Abacuque sabe que a Babilônia vai, com certeza, mais dia, menos dia, partir para cima de Israel, partir para cima de Judá. Você pode ver em outras citações, acho que é Daniel que diz que Nabucodonosor, o meu servo, então, não importa quem Deus usa, querido, e sim quem Deus aprova. Tá? Porque Deus usou Nabucodonosor, Deus usou Mamum. Cuidado com essa fase. Deus usa esse homem, pode usar. Precisa ver se ele aprova esse homem. Entendeu? Em seguida, o profeta afiança lá, o justo viverá pela fé, eu já vou comentar sobre isso, e exultarei no Deus da minha salvação. A declaração de Abacuque, que o justo viverá por fé, Abacuque 2:4, é o texto-chave do Antigo Testamento, usado por Paulo na teologia da sua justificação. Romanos 1, né? Quando ele vai falar da idolatria, quando ele está começando a entrar num campo bem ácido, bem agressivo de Romanos, quando ele diz que transformaram o Criador em criatura, que é bendito a todos os séculos, amém, e assim Deus os entregou às paixões de inferno, e assim o justo, esse viverá por fé, ou pela fé. Eu tenho que entender que Abacuque, o justo viverá por fé, a palavra fé, assim traduzida em Abacuque, é o único registro no Antigo Testamento da palavra fé, na nossa tradução. O verbo é emuna, em hebraico, e ele é uma raiz que usa 4 verbos: confiar, esperar, descansar, certo? Confia, espera, descansa, crê. Esses 4 verbos são da mesma raiz, emuná. E é interessante quando você olha que Abacuque está dizendo o justo viverá por fé.
tá? Então, o apóstolo cita um versículo em Romanos, Gálatas e em Hebreus. Nós não sabemos se foi Paulo que escreveu Hebreus, mas ele é citado em Hebreus. Contexto histórico, aqui é diferente do que fora vivido por Naum e outros profetas. Agora, a nação império tema não é mais a Síria, já houve uma sucessão imperial, e agora a Síria tinha sido sucumbida diante da Babilônia, e agora a Babilônia, então o reino babilônico de Nabucodonosor, marchava e era a potência mundial da época, certo? E foram devastadoras a apóstata Judá. O resultado da ascensão é devastador. Você vai lembrar da cena de Ezequias, que recebeu uma comissão de babilônios e abriu os templos, abriu tudo logo depois da sua cura, abriu o templo, mostrou tudo para eles, falou, olha que coisa linda. Os caras falaram, tá bom, daqui 1 ano e meio nós vamos voltar, eles pensaram. E foi profetizado isso para Ezequias, e levaremos tudo isso conosco. E foi assim que aconteceu. Levou um número considerável de cativos para as margens do rio Tel Abib, e lá, no assentamento dos escravos, surge Ezequiel, o profeta Ezequiel, que profetiza e vê, né? É um vidente, às margens do rio Tel Abib. Então, levam Daniel, também é levado, e seus 3 amigos para o templo. Então, veja só, Daniel foi levado para o templo, não, desculpa, para o palácio do rei, e Ezequiel vai para o assentamento. E Abacuque fica com os remanescentes. Então, as forças babilônicas tornaram a invadir Jerusalém, saqueando-lhe o templo e levando outros 10.000 cativos, certo? Para a Babilônia, entre os quais o profeta Ezequiel, como havia dito. O justo viverá pela fé. O capítulo 2 contém a segunda resposta de Deus, a segunda queixa de Abacuque, mas o justo viverá pela fé, 2:4. Entretanto, ele continua sem entender o porquê. Olha, deixa eu abrir aqui um parênteses no livro de Abacuque. Ele começa assim, até quando, Senhor? Até quando? E ele vai discorrer uma lamentação, uma queixa contra Deus, que vai usar o Império Babilônico para atacar Judá. Deus lhe dá a resposta dizendo, suba à torre de vigia. Ele subiu na torre de vigia. Então ele vai vigiar, ele vai olhar. E aí Deus falou, escreve em letras bem grandes, para que todo mundo que passe veja. Eis o ímpio, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Olha o que Deus fala para Abacuque. O ímpio, sua alma não é reta nele, não adianta. Ele vai perecer porque o orgulho toma conta dele. Mas o justo viverá pela fé. E termina fabulosamente com Abacuque declarando a sua confiança em Deus. Primeiro, ele ouvindo eu, meu ventre se comoveu à sua voz. Tremeram meus lábios, entrou a podridão dos meus ossos, e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, que ele vier contra o povo que destruirá. Aquele que começa questionando o Senhor, por permitir que um povo cruel como o caldeu o julgue, agora termina compreendendo a maravilhosa graça de Deus. E nos momentos de tentação, dúvida e confusão, devemos usar a palavra fé. Mas lembre que fé é uma raiz para crer, confiar, crer, confia, espera, descansa, entendeu? Confiança, credo, esperança no Senhor. É tremenda essa alocação, porque fé só vai aparecer, essa palavra, em nossa tradução no livro de Abacuque. Você não acha no Antigo Testamento outra palavra escrita fé. Tá? Ele disse que ouviu a palavra do Senhor, temeu, e a resposta que Deus lhe trouxe temor, e devido a isso, começa a descrever seu cântico sobre a grandeza de Deus, que culmina com sua fé renovada. Uma das mais famosas doxologias da Bíblia. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas e os currais não haja gado, eu me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação. Olha que interessante, começa o livro num questionamento e termina o livro
reconhecendo a grandeza maravilhosa da graça e do amor de Deus. Abacuque é o profeta resoluto. Abacuque somos nós. Às vezes, quando questionamos Deus, mas como não somos ímpios e a nossa alma é reta, então eu sou justo, o justo viverá pela fidelidade de Deus à sua palavra. Maravilhosa conclusão do profeta Isaías, para aquele que crê, para aquele que tem a alma reta nele. Certo? Aula de número 8, profeta Abacuque. Lembre-se disso. Posso perder tudo, mas vou me alegrar no Deus da minha salvação.